Aliás, eu quero trazer mais uma informação também, porque a oposição já começa a falar em impeachment do presidente Lula por conta do caso envolvendo o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. O deputado Kim Kataguiri acionou a Procuradoria-Geral da República contra Gonçalves Dias e afirmou que a gestão do PT começa a cair hoje por conta disso. Deltan Dallagnol, por sua vez, pediu a Lula a exoneração de Gonçalves Dias, mas a questão acabou se resolvendo porque ele mesmo pediu o afastamento. Quero entender de vocês se a palavra impeachment cabe nesse momento que nós estamos acompanhando agora. Alan Gani. Impeachment é um crime de responsabilidade. Se o presidente Lula sabia de fato antes que haveria uma invasão ao Congresso Nacional, ao Supremo Tribunal Federal e à Presidência da República, e assim nada o fez com o ministro do GSI que está sob o seu comando, eu acredito que há um crime de responsabilidade, sim. Precisa ser investigado, mas a hipótese não é absurda, não. Quero saber de você, Fábio Piperno, mas antes disso vamos ao vivo com, daqui a pouco, porque o presidente Lula está falando sobre a situação também. Daqui a pouco nós vamos então com essa fala de Lula. Enquanto isso, e eu aviso vocês que a qualquer momento eu vou cortando para a gente poder organizar as informações que vão chegando agora, inclusive para você, a nossa audiência também. Quero saber de você, Fábio Piperno, é um caminho para impeachment? Claro que não. Essa ação ela começou no dia 30 de outubro, logo após a proclamação dos resultados do segundo turno, quando multidões de golpistas se dirigiram então aos vários QGs do Exército espalhados pelo país, sem que nada tenha sido feito. Sem que nada tenha sido feito, não só pelo Exército, mas pelo governo da época. Então, naquele momento, o Brasil, inclusive, criou uma jabuticaba, que era exatamente a manifestação pacífica e democrática em favor do golpe. O Brasil criou a manifestação democrática em favor do golpe. Então, lá começou a ser gestado o 8 de janeiro. Agora, repito o que eu disse antes, não é que houve só uma falha. Vamos lá, rapidamente, Fábio Piperno, porque a gente tem agora o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falando ao vivo. Vamos acompanhar para a gente jogar para o nosso debate novamente. Porque eu pensava que eu ia ganhar, eu só tive 10% dos votos. Quase que eu desisto da vida política desse país por causa desses 10%. Mas eu estou contando esse caso porque nessa disputa eleitoral, num debate que nós tivemos um único, porque tinha a Lei Falcão, não tinha debate, não sei se os mais velhos se lembram, a campanha parecia a cara da gente e só uma voz falando. Eu conto uma história sempre muito engraçada, que um candidato nosso em Pernambuco, chamado Mané da Conceição, como a gente não tinha tempo, a propaganda dele dizia: Manuel da Conceição perdeu uma perna. E não explicava por que ele tinha perdido a perna. Ele tomou um tiro lá em Pindaré Mirim, numa greve, a polícia foi pro sindicato e deram um tiro e ele foi preso e a perna dele teve gangrena e foi obrigado a cortar a perna. Olha só, pessoal, o presidente Lula não está falando nada exatamente sobre o ministro nesse momento. Nós vamos continuar acompanhando com a nossa equipe de produção. Se tiver uma fala relevante sobre esse assunto, é claro que a gente traz ao vivo para você aqui. Piperno, pode continuar. Não, então, eu disse que não se trata só de um erro. Eu fui muito claro nisso, falei que sim, houve cumplicidade, houve omissão, e isso tem feito parte da relação, inclusive, do Lula, do presidente eleito com o Exército, é uma relação tensa, a ponto, inclusive, dessas desconfianças terem se tornado públicas de lado a lado. O Lula já falou uma série de coisas e o próprio ministro Tomás, agora o novo ministro do Exército, ao ser, inclusive, teve lá, uma declaração que acabou vazando para a imprensa, em que ele dizia: olha, nós somos de direita, nós somos conservadores, somos diferentes, mas agora nós temos que apoiar o resultado. Temos que apoiar o que as urnas determinaram. Porque naquele momento era necessário dizer isso para um grupo de militares, para uma tropa que ameaçava assim se insurgir contra o governo. Então, não me estranha o fato de que militares envolvidos na segurança do Planalto tenham sido cúmplices desses invasores. Gustavo Segré. Eu continuo achando que a fala do Piperno, e digo com muito respeito, tira o foco
Estamos falando de Gonçalves Dias, a autoridade era ele. Nenhum dos que estava aí teria feito alguma coisa contrária ao que ele estava determinando. E se assim fosse, imaginemos por um momento que possa ser desse jeito, Gonçalves Dias tinha autoridade suficiente como para tomar as previdências que pudesse. A questão é, a imagem que mostra o Gonçalves Dias não é de contrariedade em relação ao que os outros estavam fazendo. É de conivência. Ele abria portas, fechava portas, passeava por aí. E a ordem certamente veio dele para fazer o que for. Eventualmente para tirar as viaturas, para retrasar as pessoas que estavam aí guardando a segurança do lugar. É muito estranho. E me parece grave que a fala agora que nós vimos do presidente da República não seja de seriedade, de uma situação de gravíssima responsabilidade perante a sociedade, indicando, olha, estamos investigando, vamos tomar as devidas providências, em lugar de contar porque uma pessoa, uma piada em relação a uma pessoa que perdeu a perna. Não me parece que esteja no mesmo patamar da gravidade da instituição que hoje estamos vendo. Pessoal, a Piperno quer acrescentar mais algo? Rapidamente, 15 segundos, Segré. Você disse exatamente a mesma coisa que eu falei de uma outra forma. Eu disse que, primeiro, eu escrevi hoje uns 10 tweets falando que ele tem que ser preso. Segundo, eu disse aqui há pouco que ele foi conivente. Agora, além dele, eu estou chamando a atenção que me parece que esse era um pensamento também disseminado não só entre alguns, mas entre muitos fardados.